Paula, bem-vinda ao podcast E se Falássemos da Europa. Paula Pinho é diretora na Comissão Europeia, diretora para Transição, Eficiência Energética e Inovação. Muito obrigada, Paula, por ter aceito participar neste podcast. Obrigada, Margarida. O prazer é todo meu. Nós começávamos por lembrar que nas negociações do Orçamento 2021-2027 nós exigimos que 30% do orçamento sejam dedicados ao clima. E temos também o fundo, portanto, temos o orçamento da União Europeia, temos um fundo de transição justa, que é orientado também especificamente para o clima. Ou seja, nós temos simultaneamente a ambição política e o financiamento necessário, ponho aqui um pontinho de interrogação, para que esta transição se faça dentro do calendário que está previsto. Eu faria aqui muito rapidamente uma pequenina cronologia. Em abril de 2019, o Eurobarómetro, ou seja, aquele inquérito regular que a Comissão Europeia faz a todos os cidadãos na União Europeia, o Eurobarómetro evidenciava que 93% dos europeus consideram as alterações climáticas um problema grave e 79% consideram mesmo muito grave. 92% dos inquiridos pensam que é importante que o governo do seu país estabeleça metas ambiciosas para aumentar a quantidade de energia renovável utilizada, considerando 89% que os governos devem prestar apoio destinado a melhorar a eficiência energética até 2030. E ainda 84% é de opinião que deve ser concedido mais apoio financeiro público à transição para energias limpas, mesmo que isso implique redução necessária dos subsídios aos combustíveis fósseis. E, finalmente, para sair do campo dos números, 92% dos inquiridos, ou seja, mais de 8 em cada 10 pessoas interrogadas em cada Estado-membro, consideram que as emissões de gases com efeito de estufa devem ser reduzidas aos valores mínimos e que, simultaneamente, as restantes emissões devem ser compensadas a fim de que a economia da União Europeia seja neutra do ponto de vista do seu impacto no clima até 2050. A questão que se coloca é esta: e o que é que a Comissão Europeia está a fazer? Obrigada, Margarida, e obrigada também por recordar este Eurobarómetro que foi levado muito a sério e na altura, portanto isto em abril de 2019, e pouco depois, aquela que é hoje a Presidente da Comissão Europeia veio aqui, em primeira mão, ao Parlamento Europeu, apresentar a sua visão para a Europa em termos a longo prazo e falava exatamente pela primeira vez do Pacto para o Clima, do Pacto para o Clima Europeu, e apresentava precisamente quais seriam as nossas ambições a nível europeu para conseguirmos alcançar em 2050 uma economia que seria, do ponto de vista carbónico, neutra. Neutra em carbono. E apontou, desde logo, quais seriam as trajetórias que seriam normalmente necessárias. E desde então, isso foi em julho de 2019, deu-se um intenso percurso que, eu não diria culminou, porque agora entramos em fase de negociação das propostas legislativas com o Parlamento, com o Conselho, mas houve uma etapa muito importante agora em julho, em que a Comissão apresentou várias propostas de lei que visam exatamente responder a este apelo, que é um apelo que cada vez é mais comum, que é: temos de aumentar a percentagem de energia renovável no mix energético, temos que aumentar a eficiência energética, temos que reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa, mas tudo isto tem efetivamente um custo e por isso queremos ao mesmo tempo garantir que esta transição energética
que é necessária do ponto de vista do clima, que é necessária do ponto de vista de sustentabilidade, mas que é necessária também do ponto de vista societal. Eu acho que nunca é demais reforçar este ângulo. Nós não estamos só a falar do clima, nós não estamos só a falar de energia, nós estamos a falar de uma transformação que vai ter um impacto a nível de todos os setores da economia, que vai ter um impacto a nível do emprego, a nível da indústria e a nível da forma como nós não só produzimos energia, mas também a forma como nós consumimos a energia. E é nesse sentido que a Comissão apresentou este grande pacote de propostas legislativas em julho, com uma componente muito importante e que já na altura que viria a ser a Presidente da Comissão Europeia, a Sra. Von der Leyen, dizia que ao mesmo tempo esta transição não podia deixar ninguém para trás, teria que ser inclusiva. E a ideia da criação do Fundo de Transição Justa está exatamente. A ideia do Fundo para a Transição Justa já vem precisamente da ideia de ser inclusivo, vem do reconhecimento que esta transição energética constitui uma enorme oportunidade para muitos e prevê-se que se possam criar até 350 mil novos empregos, mas também sabemos que vai deixar alguns empregos para trás e que, portanto, vai ter um custo também negativo e que vai afetar alguns cidadãos de forma muito direta e, portanto, há que compensar e acompanhar esta transição com medidas e medidas financeiras muito concretas para ajudar aqueles que serão impactados de forma não necessariamente positiva em termos a curto prazo. Segue que, ironicamente, Margarida, ninguém imaginava em 2019, nem os cidadãos, nem a Presidente da Comissão Europeia, que iríamos ser confrontados com esta enorme pandemia. Não é? E o que é curioso é que no início, em 2020, quando fomos todos enviados para casa, por volta de abril, maio, começou a colocar-se a questão: o que é que isto vai querer dizer para este Pacto Verde Europeu, Pacto para o Clima, que se vinha a ser anunciado? Será que isto agora, a pandemia vai pôr em causa todos estes objetivos? Não vai ser possível, porque estamos perante uma recessão económica. Como é que vai ser possível? Curiosamente, aquela que era uma crise, e que é uma crise, e que nós sabemos que está a ter ainda repercussões sociais e económicas enormes, ao mesmo tempo tornou-se uma oportunidade em termos de, com o acordo de todos os Estados-membros, de todos os chefes de Estado, que reconheceram que este era o momento para não só prosseguir nesta via da descarbonização, nesta via da transição energética, como era um momento para ainda acelerar. E o que é curioso é que, de alguma forma, graças a esta pandemia, conseguiu reunir-se meios financeiros que seriam impensáveis antes. Quando nós estávamos a debater o orçamento plurianual da União Europeia, 21-27, eu era relatora, e lembro-me que uma das questões que se colocou, exatamente nessa altura, é se as prioridades políticas que nós tínhamos como sendo as prioridades políticas 21-27 antes da pandemia se mantinham, designadamente a prioridade clima e a transição energética. E, de facto, eu acho, como está a dizer, acho que, primeiro, entendemos que as prioridades se mantinham, entendemos que era um momento para fazer a transição climática e o que eu acho que foi interessante na negociação e na linha daquilo que a Paula está a dizer é exatamente nós mobilizarmos recursos financeiros, introduzindo obrigações para os Estados-membros, designadamente utilizarem 30% do quadro financeiro plurianual para a transição climática, e depois não só temos esse instrumento, como quando é criado o Fundo de Recuperação e quando é criada o instrumento de recuperação e resiliência, mais uma vez
introduz-se a obrigação de que 30% desse financiamento seja destinado à transição climática e, portanto, com, digamos, um peso muito forte das questões energéticas, da eficiência, como estava a dizer, do impacto na vida das pessoas e na organização e na coesão social, na habitação, portanto, ter ali uma linha concreta na habitação que possa beneficiar do fundo de recuperação e, portanto, como dizia a Paula, foi o momento que nós e as instituições europeias e os Estados-membros conseguiram aproveitar para reforçar esse objetivo político. Exatamente. E com valores realmente sem precedente. No caso de Portugal, por exemplo, estamos a falar de 16,6 mil milhões de euros que advêm do mecanismo de resiliência e recuperação e que, obviamente, foi abraçado por todos os Estados-membros, que agora apresentaram os seus planos, que informaram a Comissão como é que vamos utilizar esses fundos. Em que a grande parte é em forma de subvenções a fundo perdido, e Portugal foi o primeiro, tinha a presidência, portanto quis dar o exemplo, foi o primeiro, fez muito bem, o primeiro país a apresentar o plano de recuperação e resiliência, e foi dos primeiros também, agora em agosto, a receber o pré-financiamento de 13% desse valor, e é interessante ver as medidas que estão previstas nesses planos, que aliás, no caso português, claramente uma grande fatia desses fundos vai para a renovação das casas, quer seja os edifícios privados, mas também os edifícios públicos, e nós sabemos que isso é uma necessidade, mas também se virmos o conjunto dos planos que temos vindo a receber, a habitação, a renovação da habitação é uma das prioridades. Depois, claro, também a questão das renováveis, aumentar a produção e aumentar a cota-parte de renováveis no mix energético, mas sempre subjacente a preocupação de garantir que realmente as pessoas que também possam, no início, sentir um impacto negativo, nomeadamente porque sabemos que o custo com a eletricidade, com o gás, é um custo fundamental no agregado familiar. Ao fim do mês é aquilo que pesa nas despesas das famílias, que pesa nas despesas, e, portanto, com uma grande, forte consciência, e aliás, numa das propostas de que faz parte agora, que fazem parte do pacote de propostas de julho, uma das propostas é precisamente o Fundo Social para o Clima, que é para vir, uma vez mais, compensar algum impacto que se possa sentir a nível dos preços e compensar aqueles que têm o que nós chamamos de pobreza a nível energético e que possam beneficiar desses fundos para que realmente isto possa ser abraçado por toda a sociedade. Por exemplo, quando se pede a um país que feche uma central a carvão, evidentemente, nós conhecemos nos anos 70 o que é que aconteceu, e nos anos 70, quando algumas regiões mineiras fecharam centrais, fecharam minas de carvão, etc. E quando hoje pedimos a alguns países que fechem as suas centrais a carvão, estamos muito conscientes que isso gera desemprego. E, portanto, é preciso investir na criação de novos empregos, é preciso investir na formação das pessoas, digamos, na aquisição de novas competências, e todas essas dimensões estão hoje completamente integradas nesta possibilidade de financiamento. Exatamente. E é muito interessante porque, e a Paula lembra-se seguramente, seguir a adesão, portanto estamos a falar de 2004, 2005, houve da parte da Rússia o limitar, digamos, o acesso da Polónia e de países da Europa Central ao gás russo. E na altura a questão energética foi, como é frequentemente em alguns conflitos no mundo, como nós sabemos, foi usada como pressão política. E isso foi um grande impulso para a criação da União para a Energia.
Portanto, há uma carta, mais tarde, que a Paula conhece bem, porque na altura estava no gabinete do Comissário da Energia, em que o Putin procura pressionar a União Europeia, e há uma resposta da Comissão Europeia nessa matéria, no sentido de criar... Há uma resposta e, simultaneamente, há uma estratégia, passos para se criar a União para a Energia. Vamos ver se esta crise também nos permite criar a União para a Saúde. Mas estamos a falar primeiro de 2004 e depois 2014, 2015 e já estamos em 2021. E, portanto, quando nós olhamos para trás, foi muito tempo. Eu não estou a dizer que não se fizeram progressos, fizeram-se progressos imensos. Mas nós hoje estamos a ver que esses progressos são insuficientes. E, portanto, acha que a situação que nós vivemos hoje nos permite andar mais depressa em termos de transformação do mix energético? Acha que há condições mais favoráveis para se andar mais depressa em matéria de política energética na União Europeia, tendo em conta o combate às alterações climáticas? É interessante, mas realmente a história ensina-nos isso. Por vezes é preciso uma crise, é preciso uma forte crise, ou a ameaça de uma crise, para nós nos lembrarmos que realmente unidos somos mais fortes. Foi assim com a energia, quando, como disse muito bem, o Sr. Putin queria dividir os Estados-membros para reger, como dizemos, e não teve sucesso precisamente porque houve uma voz europeia e os Estados-membros aceitaram fazer-se representar pela Comissão Europeia para negociar com a Rússia e a Ucrânia e chegamos de facto a um acordo. E depois a situação agora repete-se de outra forma. Temos uma crise climática que realmente foi preciso chegarmos a extremos para percebermos que é preciso agir. Já estávamos em vias, de facto, de gradualmente descarbonizar, de perceber que havia combustíveis fósseis que temos que gradualmente deixar para trás, mas, de facto, a expressão desta crise climática em medidas muito concretas, quer sejam os incêndios, quer sejam as inundações Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, com consequências trágicas, com consequências humanas, está a fazer perceber, com um preço muito elevado, com um preço humano, que realmente há uma emergência e há uma urgência para agir. E penso que, sem dúvida, que esse sentimento de urgência está a permitir acelerar essa descarbonização que já tínhamos iniciado, mas que agora ganha um novo ímpeto e que agora, como dissemos, curiosamente, que ninguém esperaria, mas com esta pandemia também se percebeu que agora era realmente o momento em que tínhamos que reunir, que estavam reunidas as condições e que era possível também reunir as condições financeiras, porque de facto tem um custo, para conseguir levar a cabo aquela que é uma ambição muito grande, dizermos que não queremos, que queremos ter uma sociedade em 2050 que é neutra em termos de emissões, é uma gigantesca ambição. Sim. Com custos, efetivamente, e, portanto, mas que temos que começar agora, porque tudo isto são investimentos que se fazem com impacto a longo prazo, mas que têm que ser feitos hoje, se realmente queremos o impacto daqui a 20 e 30 anos. A Paula já falou há pouco que havia um conjunto de medidas legislativas, penso que se estava a referir ao pacote Fit for 55, sim, é este o nome do pacote. Acha que nós podemos confiar no Fit for 55 para que esses objetivos que a Paula falou, a questão da transição climática, dos nossos objetivos para 2050, acha que todos esses objetivos acha que o Fit for 55 pode ajudar a atingir esses objetivos, por um lado, porque finalmente a questão fundamental é que os Estados-membros adiram e os Estados-membros estejam, digamos, na mesma linha para este objetivo e, digamos, o pacote Fit for 55 é o instrumento que pode ajudar. Acha que podemos confiar, quer nos Estados-membros para aprovar o pacote, quer na implementação desse conjunto de medidas legislativas? Bom, desde logo, porque Fit for 55? Exatamente. Porque percebemos que portanto, tínhamos que identificar uma trajetória entre
hoje, 2021 e 2050. Então, fez-se os cálculos e percebeu-se que em 2030 nós temos que reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa em 55%, relativamente a 1990. Daí o 55, daí o 55. E percebemos que para conseguir tal objetivo em 2030, temos que mobilizar uma série de instrumentos. Temos que mobilizar instrumentos legislativos, e é isso precisamente que pomos agora na mesa, vários. Por isso estamos a rever a diretiva para a eficiência energética, por isso estamos a rever a diretiva para as renováveis, aumentando o objetivo para 2030, e uma série de outros instrumentos, quer seja as emissões dos veículos, por exemplo, etc. Portanto, tudo isso faz parte deste pacote. Percebe-se que não se consegue com uma só proposta legislativa atingir isto, tem que passar pelos transportes, pelos edifícios, pela eficiência energética. É sem dúvida muito ambicioso. Agora, nós contamos com a contribuição dos Estados-membros e do Parlamento Europeu, que tem um papel fundamental, precisamente em assegurar que a ambição se mantém, porque é efetivamente difícil para os Estados-membros. Os Estados-membros partem de... Os pontos de partida são muito, muito distintos. Diferentes. Somos 27 Estados-membros, e a Margarida sabe, em termos de energia e de transição... Não se pode comparar a Polónia com Portugal, em termos, por exemplo, de peso das renováveis. Exatamente, ou mais ainda, mais radical ainda, a Polónia com a Suécia, por exemplo. Portanto, temos que ter em conta que realmente estamos a partir de estados de transição energética que são muito diferentes e, portanto, compreendo que, por vezes, não seja, nem todos os Estados-membros adiram com o mesmo entusiasmo e tenham alguns receios. E aí é que entra também o Parlamento Europeu para assegurar que a ambição é mantida, porque, de facto, o que há a dizer, e não podemos esquecer, que todos os Estados-membros, todos os chefes de Estado, concordaram com este objetivo. Sim, exatamente. Concordaram que temos de reduzir em 55% em 2030 se realmente queremos atingir... Incluindo a Polónia, finalmente. Incluindo a Polónia. Portanto, aqui há que esclarecer que não é a ideia de alguns, é algo que foi unanimemente aprovado e, portanto, agora a questão, sim senhora, concordamos na meta, então como é que vamos lá chegar? E é disso que se trata. Eu, se contei bem, posso-me ter enganado, mas se contei bem, descobri que havia 13 iniciativas entre as legislativas, havia 13 documentos diferentes nesse dito pacote Fit for 55. Mas é efetivamente um grande desafio. Existe uma vontade política, ou pelo menos parece existir uma vontade política, quando todos os chefes de Estado ou de Governo aderiram a este objetivo. Como a Paula disse, efetivamente não partimos todos da mesma realidade, mas queremos um objetivo comum para 2030 e para 2050. Exato. E, portanto, é este desafio que nós temos diante de nós, na União Europeia. A Comissão Europeia, de facto, com o comissário Frans Timmermans e outros, tem procurado puxar por este objetivo, como lhe compete. É à Comissão Europeia que compete a iniciativa legislativa, mas não podemos desperdiçar esta oportunidade e, digamos, a contribuição da eficiência energética, do mix das diferentes fontes de energia é muito importante para este objetivo e, por isso, Paula, muito obrigada por ter participado neste podcast. É um tema que possivelmente voltaremos quando conseguirmos progredir naquilo que é o grande desafio neste momento. Muito obrigada, Paula, por ter participado. Obrigada, Margarida, por esta oportunidade.